Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, já estamos no meado do mês de maio. Já vai fazer 2 meses que nós estamos com a igreja não totalmente fechada, mas praticamente fechada. Cultos presenciais, muito pouca gente. E parece que a situação não vai se normalizar tão cedo, né? Pelo menos não tão cedo quanto a gente gostaria. É possível que haja uma normalização daqui mais uns dias, mas a verdade é que enquanto não surgir aí um remédio que seja bastante eficaz, né? Enquanto Deus não abençoar com o surgimento desse remédio ou com o desaparecimento da pandemia, não haverá uma volta total à normalidade. Então nós teremos mais algum tempo pela frente, creio eu, a não ser que Deus resolva, né, de hoje para amanhã terminar com tudo isso. Eu acredito também que Ele é poderoso para isso fazer, mas obviamente tudo obedece à sua vontade, tudo obedece ao seu planejamento. Mas enquanto isso, meus irmãos, nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus. Então, a título de escola bíblica dominical, dessa forma, gravada, eu quero oferecer para os irmãos alguns estudos, talvez rever algum estudo que já fiz com os irmãos em outro tempo, né? E eu quero estudar com os irmãos, então, a primeira carta de João. Então você pega a sua Bíblia, abra em 1 João, você pode fazer uma leitura total de 1 João no decorrer da semana, no dia de hoje, é uma carta pequena, né? Mas nós vamos estudar aos poucos, nós vamos levar alguns domingos para nós estarmos estudando esta carta. E nós vamos começar, meus irmãos, falando sobre a grandiosidade de Cristo, no capítulo 1, versículos 1 a 4. E a princípio eu quero dizer aos irmãos, né, que a epístola de João foi escrita por João, o mesmo autor do Evangelho, e um dos objetivos era combater uma heresia que surgiu lá no tempo de João. Tanto João quanto Pedro, eles escreveram na intenção de combater essa heresia, que era a heresia do gnosticismo, e que veio, né, surgiu trazendo muitos ensinamentos errados, muitos ensinamentos prejudiciais no meio da igreja. Então João combate, escreve para combater, e nós vamos ver aí que uma das coisas que João combate é aquilo que de errado aqueles hereges gnósticos estavam ensinando acerca de Cristo. Então, aí no capítulo 1, versos 1 a 4, nós lemos assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos pensar então, meus irmãos, sobre a grandiosidade de Cristo. Esse é o nosso primeiro estudo dentro desta carta. E é impressionante, meus irmãos, a quantidade de opiniões que existem acerca de Cristo. Muitas opiniões. Hoje, e já lá naquela época também existiam muitas opiniões acerca de Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, meus irmãos, por exemplo, no capítulo 16, verso 14, capítulo 16, versos 12, 13, 14, em diante, por ali, né, naquele contexto, nós encontramos Jesus perguntando aos seus discípulos sobre quem os homens estavam dizendo que ele era. E os irmãos certamente se recordam da resposta
que os discípulos deram, né? Uns estão dizendo que é João Batista, uns estão dizendo que é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. Todas respostas erradas. Jesus não era João Batista ressuscitado, Jesus não era Jeremias ressuscitado, ou qualquer um dos profetas conhecidos lá do Antigo Testamento que havia ressuscitado. Não, Jesus era Jesus, o Filho de Deus encarnado. E depois então Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Bem, essa é a opinião das pessoas, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí está a resposta certa. E Jesus, meus irmãos, diz a Pedro que ele não havia respondido com base na carne, mas com uma resposta que fora, na verdade, uma revelação dada pelo Pai Celestial. Mas haviam muitas opiniões, e há muitas opiniões acerca de quem é Jesus. E em meio a esta enxurrada de opiniões estão muitas que foram e ainda são geradoras de heresias. Opiniões que ainda hoje, às vezes, se têm manifestado e voltarão a se manifestar quanto mais a gente vai se aproximando do fim. E lá na época de João havia uma corrente filosófica herética, que eu já citei aqui para os irmãos, denominada gnosticismo, que ainda sobrevive e ganha nova força nos dias atuais, que dentre as muitas heresias propagadas por eles, estava acerca de Cristo a negação do senhorio absoluto de Cristo. A redução de Cristo a uma espécie de emanação divina, a uma espécie de mediador angelical entre Deus e os homens. Então Jesus para eles não era o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas uma emanação divina, uma espécie de mediador angelical entre Deus e os homens. E aí João, então, assim como Pedro, ele escreve para, dentre outras coisas, combater esse tipo de heresia. E com esse propósito em mente, então, João ele já inicia, ele já abre a sua carta, conforme nós lemos, exaltando a Cristo, em contraste com aquilo que os gnósticos diziam a respeito dele. Assim é que Cristo, diz aí João, era desde o princípio. Isto é, quando houve o princípio de tudo, Cristo já estava em existência. Ele não foi criado e nem começou a existir em algum ponto passado. Ele é eterno, ele é o próprio Deus. É o que João quer dizer. João também deixa claro aí, meus irmãos, percebam aí, se já esqueceram, volte ao texto, que Cristo é o despenseiro da vida, e que é o único, e não um dentre muitos, que possibilita a comunhão com Deus. Ele é o despenseiro da vida e é o único que possibilita comunhão com Deus. Então nós vamos pensar juntos hoje sobre isso, sobre a grandiosidade de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, pensemos no fato de que Cristo não foi criado. Cristo não começou em algum ponto do tempo, ele é eterno, ele é coexistente e coextensivo com Deus, porque ele é o próprio Deus. Na primeira frase que João escreve, ele deixa claro que Cristo era desde o princípio. Leia aí, o que era desde o princípio. E na linguagem original, meus irmãos, este verbo era, da forma como veio escrito, ele indica que no princípio da criação de todas as coisas, o Cristo já estava em existência. Mas aí a gente pode, ou alguns podem, fazer uma pergunta, né? Desde quando ele já estava em existência? Tudo bem, no princípio da criação, quando Deus criou todas as coisas, Cristo já estava em existência. Mas desde quando ele já estava em existência? E se nós, meus irmãos, nós sabemos que a nossa cidade, ela tem 100 e poucos anos, né?
E nós podemos dizer assim, olha, hoje a nossa cidade está completando cento e alguns anos. Mas quando a nossa cidade completou 50 anos, alguns irmãos que fazem parte desta igreja já estavam em existência, já eram vivos, já eram nascidos na época. Mas desde quando eles já estavam vivos? Desde quando eles já eram nascidos? E nesse caso nós vamos saber precisar no tempo, ou dar o tempo certo, tempo exato, acerca de desde quando essas pessoas já eram nascidas. E alguns nós vamos dizer, olha, eles já estavam aqui há 5 anos, em existência há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Com respeito às pessoas, né, nós podemos dizer, nós podemos precisar com exatidão o tempo, o início da sua existência. Agora, quanto a Jesus, meus irmãos, e ao que João diz aqui dele, o que era desde o princípio, desde quando ele já estava em existência no princípio da criação. João diz que no princípio ele já era, ele era desde o princípio. Mas ele era desde quando? E a resposta, meus irmãos, é que ele era desde sempre, desde a eternidade passada. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. E com isso eu quero transmitir o fato de que ele não teve começo. O nosso Cristo, o nosso Jesus não teve começo. Ele é eterno. Ele é coexistente e coextensivo com Deus. Por quê? Porque ele é, na verdade, o próprio Deus, manifestado em carne, manifestado na pessoa do Filho. Tem alguns trechos da palavra de Deus, meus irmãos, que revelam esta verdade. Um deles é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 13, onde nós lemos assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode completar, né? Se eu pedisse para completar, e o Verbo pedisse para você completaria mesmo sem olhar nas Escrituras, porque você conhece a passagem. O Verbo era Deus. E João continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, nós sabemos que quando João se refere aí ao Verbo, ele está falando de Jesus, e não precisamos nem apelar para estudos outros para sabermos isso. Basta ir lá no verso 14, onde João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, né? E a gente sabe que quem se fez carne e habitou entre nós foi o Cristo, o Senhor Jesus. Em Miqueias capítulo 5, meus irmãos, verso 2, o profeta diz assim, da parte de Deus, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías 9, verso 6, falando de Jesus, falando do Messias, né, do Cristo, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade e ele é o Príncipe da nossa paz. Em Hebreus 1, versos 6 a 8, meus irmãos, diz assim, acerca de Jesus, está falando acerca de Jesus, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, a palavra de Deus como um todo, eu poderia citar aqui vários outros trechos da palavra de Deus que demonstram essa divindade do Senhor Jesus.
Tem textos, né, que identificam Jesus, por exemplo, como o Criador. Nós sabemos que Deus é o Criador, mas há trechos que identificam Jesus como sendo esse Criador. O próprio João, capítulo 1, verso 3. Em Colossenses 1, verso 17, Jesus é o sustentador de todas as coisas. Em Lucas 7, 48, Jesus é aquele que perdoa pecados. Em João 15, 26, ele é aquele que envia o Espírito Santo. Ele é adorado. Em Hebreus 1, verso 6, ele é adorado. Em Mateus 14, 33, ele é adorado. Em Filipenses 2, verso 10, ele é adorado. Em João capítulo 14, 23, João 10, 30, Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, nós vemos Jesus sendo colocado no mesmo pé de igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Então, Cristo não foi criado, Cristo não começou, Cristo não foi causado, Ele é o Criador, Ele é o iniciador de todas as coisas, Ele é a causa não causada. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Os gnósticos podiam e ainda podem querer ensinar diferente. E os russelitas também, os testemunhos de Jeová, né? Mas esta é a suprema verdade. E os eleitos de Deus sempre crerão assim, porque são guiados pelo Espírito de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Jesus é Deus. Ele não foi criado, não começou em algum ponto do tempo, porque Ele é eterno, coexistente e coextensivo com Deus, porque Ele é o próprio Deus. Segundo ponto, meus irmãos, desse nosso estudo, dentro dessa primeira parte, logo desse início, né, de 1 João, é que Cristo é o despenseiro da vida. Então João diz aí, olha, o que temos, olha aí no texto novamente, versos 1 a 4, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Então esta é outra coisa importante que João diz e que denota a grandiosidade de Cristo, em contraste com a pouca importância que os gnósticos e muitos outros estavam lhe dando e dão. Ao se referir a Cristo como a vida que foi manifestada, vista e tocada, João está mostrando que ele, Cristo, é o despenseiro, isto é o transmissor da vida. É Cristo quem dá a vida eterna. Nós não temos dúvida disso. Mas creio, meus irmãos, que raramente, se é que ao menos fazemos, nós paramos para meditar na grandiosidade desse fato. Não é verdade? A humanidade em geral, meus irmãos, ela se preocupa com a vida no sentido de viver mais e melhor. E até conviver para sempre. E a gente tem um exemplo bem atual disso, né? Na pandemia que nós estamos vivendo. A humanidade está preocupada com a vida. Está preocupado em descobrir aí algo que possa acabar com essa pandemia, para que as vidas possam ser preservadas, para que nós possamos viver mais, para que nós possamos viver melhor. Não só os sistemas filosóficos e religiosos, mas também a própria ciência se preocupa com isso. Faz-se de tudo, está se fazendo de tudo, gastando somas incontáveis de dinheiro em pesquisas que possam levar a descobertas de meios para prolongar a vida humana. Pouquinho mais é importante. Isso tem valor, claro que tem valor. Tem muito valor. Algum tempo atrás eu li uma matéria que dizia que o fator previdenciário diminuirá um pouco mais a aposentadoria de quem
se aposentar daqui para frente. Por quê? Porque a expectativa do brasileiro aumentou. E aí naquela ocasião eu fiquei curioso e até preocupado, né? Não por saber porque que eu vou viver mais, mas por saber que eu poderei receber menos aposentadoria. E aí eu fui ler a matéria e pensando em quantos anos será que nós poderemos viver mais agora? Mas não eram anos, eram 52 dias. Então a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 52 dias. E o valor é enorme. O valor dado foi enorme. E é verdade, tem valor? É claro que tem. Ninguém pode negar. 52 dias hoje, esse ano, mais 10 dias no ano que vem, mais 50 dias no outro ano, mais 100 no outro e por aí vai. Tem valor. Mas Jesus, meus irmãos, tem para nós uma vida não de 76 anos e agora mais 52 dias, mas uma vida eterna. Não só em extensão, como também em qualidade, em modalidade. E isso tem que ter muito mais valor para nós. Cristo é o despenseiro dessa vida que dura muito mais do que 76 anos e 52 dias. João 3,16 diz, meus irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é aquele que foi dado para em nós crendo nele não perecemos, mas temos a vida eterna. Ele é o despenseiro da vida eterna. João 3,16 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. João 4, verso 14, meus irmãos, Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre. Ao contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 10, 27 e 28, Jesus diz que dá às suas ovelhas a vida eterna. Tito 3, versos 3 em diante, até o verso de número 7, meus irmãos, vai dizer que nós outrora éramos necios, desobedientes, que vivíamos no pecado, afastados de Deus, nos prazeres, na malícia, odiosos, odiando-nos uns aos outros, mas a benignidade de Deus se manifestou através do nosso Salvador. O amor de Deus para com os homens se manifestou através de um Salvador, o Senhor Jesus, não por obras de justiça que nós houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia. Então Ele nos salvou e agora nós nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Jesus é o despenseiro dessa vida, de uma vida eterna. Agora é óbvio, meus irmãos, que todos terão um tipo de vida eterna, não é? Mesmo os que passam para além das portas dessa existência sem Cristo, terão um tipo de vida eterna. Mas só um tipo de vida poderá ser chamado realmente de vida. Todos, na verdade, vamos viver eternamente. Mas uns vão viver eternamente no céu, na cidade celestial, no paraíso de Deus, junto de Deus, né? Isso é a salvação. E outros vão viver longe de Deus, afastados de Deus. Jesus deixa isso muito claro nos sermões proféticos, né? Lá em Mateus 25, 26, fala de separação que haverá. Então uns vão para um lugar, uns vão para junto de Deus, outros vão para afastados de Deus. E todos vamos viver para sempre, mas uns na salvação, outros na perdição. E só um desses dois tipos de vida é que pode realmente ser chamado de vida. Uma eternidade de sofrimento não pode ser chamado de vida. Só a eternidade ao lado de Deus, no céu, é que pode ser chamado de vida. E Cristo é o despenseiro desta vida. Não é simplesmente uma emanação divina, né?
um representante angelical, não. Cristo é o despenseiro da vida eterna. O nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo, que é eterno, porque é o próprio Deus, é o despenseiro da vida eterna. É aquele que transmite para nós a vida eterna. E em terceiro lugar, meus irmãos, aí no texto, Cristo é o único que possibilita a comunhão com Deus. Então João diz assim, olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é isso que está escrito aí? Então os gnósticos e outros hereges ensinavam e ensinam ser Cristo um dos mediadores entre nós e Deus, e um dos menores. Não era nem o maior, era um dos menores. Mas João, no verso 3, mostra que isso não é verdade. Não é bem assim como os gnósticos estavam querendo, estavam ensinando. Ele mostra que somente em Cristo nós podemos ter comunhão com a família divina. E é por isso que ele anunciava a outras pessoas as verdades que tinha visto e ouvido. A comunhão é transmitida do Pai ao Filho e deste para os filhos de Deus. E é nessa transmissão que somos beneficiados, segundo esse versículo deixa claro, bem disse um determinado comentarista bíblico. Então essa é uma das grandes verdades bíblicas, meus irmãos, que são ignoradas por muitas, sendo que muitos a ignoram deliberadamente, simplesmente por não quererem acreditar. Só podemos ter comunhão com Deus mediante Cristo Jesus e ninguém mais. Presta atenção nisso, vou repetir. Só podemos ter comunhão com Deus mediante Jesus Cristo e ninguém mais. Não existem corredentores, não existem outros mediadores. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, Paulo vai dizer isso de forma bem clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é esse mediador? Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em 2 Coríntios 5, verso 19, meus irmãos, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, quando Cristo estava lá na cruz. Então Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Em Cristo, em ninguém mais. Em João 14,6, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Cristo é o único que possibilita a comunhão com Deus. Não existem corredentores. Não. Se alguém quiser ensinar isso para você, não creia. Fique com aquilo que a Bíblia está dizendo. Não existem outros mediadores. É somente Jesus. E concluindo então esse nosso estudo, meus irmãos, Cristo não foi criado. Cristo não começou em algum ponto do tempo. Ele é eterno, ele é coexistente e coextensivo com Deus, porque ele é o próprio Deus. Cristo é o despenseiro da vida, é aquele que transmite para nós a vida eterna. Não tem outro despenseiro, somente Jesus é que transmite para nós a vida eterna. A igreja pode anunciar isso, pode pregar isso. Pastores podem pregar isso. Os apóstolos pregaram isso, anunciaram isso. Mas a igreja não é a despenseiro da vida eterna. Os pastores não são os despenseiros da vida eterna. Os apóstolos não foram os despenseiros da vida eterna. Cristo é o despenseiro da vida eterna. Cristo é o transmissor da vida eterna. E Cristo é o único que possibilita comunhão com Deus. E por esta razão ele é grandioso. Obviamente que a grandiosidade de Cristo vai muito além disso que acabamos de expor.
Mas esses já são motivos suficientes para nos fazer reavaliar como nós temos vivido a nossa vida em relação a Deus. Como eu tenho vivido a minha vida em relação a Deus, diante dessa grandiosidade de Jesus. Diante dessas verdades, como eu tenho vivido a minha vida em relação a Deus. E como tem sido a minha dedicação, como tem sido a nossa dedicação a Ele, a Deus, e aquilo que diz respeito a Ele, aquilo que lhe é concernente, como nós temos prestado adoração a esse Deus. Nunca se esqueça, Cristo Jesus é Deus eterno. Cristo Jesus é o dono da vida a qual Ele deu a nós, a vida eterna. E foi Ele que nos trouxe de volta, que nos levou de volta à comunhão com o Pai. Sendo assim, nós faríamos muito bem em, se não nos rendemos ainda, nos rendermos a esse Jesus, que é Deus na pessoa do Filho e que é o único que tem a vida eterna para nos dar e que é o único em quem a comunhão com o Pai se torna possível. E se nós já nos rendemos a Ele, então faríamos muito bem em reafirmarmos o nosso compromisso de lhe sermos fiéis, de lhe sermos dedicados, de lhe sermos servos fiéis, enquanto vivermos, enquanto peregrinarmos aqui por este mundo. Amém, meus irmãos? Então este foi o nosso primeiro estudo. Leia aí a carta de João, essa primeira carta de João, e nós vamos estar fazendo mais estudos, né? Completando todo o estudo dessa carta. Nesse primeiro estudo, então, nós vemos sobre a grandiosidade do Jesus em quem nós cremos, do nosso Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.